Romanos 6. Eu vou ler os versículos 20 e 21, mas nós já ministramos o versículo 20, tá? Nós vamos nos ater hoje ao versículo 21. O texto diz assim: porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor. Só que agora, Pai, pedimos por coisas diferentes, Pai. A nossa oração é que o Senhor ilumine o nosso entendimento, Senhor, dando-nos a graça de poder compreender a Tua palavra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, eu não sei se vocês percebem, querido, mas o capítulo 6, ele é cheio de repetições, muitas repetições. Ele tem um foco, né? E ele vai repetindo essa verdade de maneiras, ele vai repetindo e acrescentando coisas, mas ele vem sempre dizendo a mesma coisa. Quando nós chegarmos na semana que vem, nós vamos olhar novamente, porque esses versículos 20, 21 e 22, isso aqui nada mais é do que uma repetição de algo que ele vem tratando já ao longo do capítulo, querido, tá bom? Ele está dizendo a mesma coisa, só que faz um acréscimo aqui, um acréscimo ali, naquilo que ele vem ensinando, tá bom? Tudo tem a ver, irmãos, com a nossa realidade, o que nós éramos, o que nós somos, né? O que Deus fez por nós, a nossa posição em Cristo Jesus, o resultado de nós termos sido inseridos em Cristo Jesus. Todo o capítulo 6 trata dessa realidade. E a intenção é realmente firmar no nosso coração, na nossa mente, a nossa posição, o nosso lugar em Cristo Jesus e, consequentemente, querido, a maneira como nós vamos viver ou como nós vivemos a nossa vida por causa de quem nós somos em Cristo Jesus e por causa daquilo que Ele fez por nós, tá? Tudo isso nós temos tratado aqui nesse capítulo. Bom, nós vimos a semana passada, irmãos, no versículo 20, que Paulo tratou da velha vida, entendeu? Da nossa velha vida. Olha, ele diz assim, porque quando vocês eram escravos do pecado, né, ele aponta para aquilo que nós éramos antes de conhecer Cristo. Aí ele diz, naquela época vocês estavam livres em relação à justiça. Então, a velha vida tem duas coisas para nos mostrar. Primeiro, nós éramos escravos do pecado e nós estávamos livres da justiça, que eu expliquei o que é estar livre da justiça, tá bom? Hoje, nós vamos estudar o versículo 21, tá bom? O versículo 21, irmãos, trata das características dessa velha vida, entendeu? O que era isso realmente, né? Quais são as características que personificam essa velha vida? E ele vai dizer aqui algumas coisas, irmãos. Olha o versículo 21. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Ele diz três coisas nesse texto muito claras, irmãos. Primeiro, ele diz que aquela velha vida era uma vida sem fruto. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram, entendeu? Não havia frutos. É muito interessante isso, irmãos, porque quando você chega no versículo 22, Paulo diz assim, olha, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. Agora sim, agora há frutos, entendeu? Mas naquela vida, ele pergunta, que frutos vocês escolheram, entendeu? E aí, quando ele fala desses frutos, se é que é fruto, ele vai dizer, os frutos envergonhavam vocês, né? Vamos falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Então, essa velha vida, irmãos, é uma vida totalmente inútil, sem valor, tá bom? Tenha em mente, querido, Paulo está aqui falando de uma vida sem Deus, de uma vida vista e vivida pela perspectiva humana, tá bom? E quando a gente pensa na vida, querido, no que é a vida vista pela perspectiva humana,
o melhor livro que nós temos para olhar, para ler, para tentar entender isso é o livro de Eclesiastes. Porque é Salomão olhando a vida debaixo do sol. Ele está esquecendo a questão transcendental, sobrenatural, e ele está olhando para a vida apenas pela perspectiva humana, sem levar em consideração aqui Deus e o que é transcendental. Então vamos dar uma olhada em alguns trechos, querido, de Salomão falando do que é a vida sem Deus, essa velha vida. A vida, quando eu digo a vida sem Deus, querido, é uma pessoa que vive sem levar em consideração Deus, tá? Ele não teme a Deus, ele não serve a Deus, ele não ama a Deus, ele não se importa com Deus, até recorre a Deus na hora da angústia, mas Deus para ele não, tá? Isso é uma vida sem Deus. O que é isso? Vamos olhar aqui em Salomão, vamos ler alguns versículos aqui, para a gente ter uma perspectiva de como que a Bíblia retrata essa vida sem Deus, irmãos. Eclesiastes 1:3, ele diz assim: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Olha a pergunta, irmãos. Qual é o proveito que você tem do seu trabalho? Qual é o proveito da fadiga, da canseira que é viver essa vida sem Deus? Tá? Agora, Eclesiastes 2:11. Contudo, vi tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei em realizar, compreendi que tudo isso era ilusão. Era como correr atrás do vento. Não havia nenhum proveito nisso debaixo do sol. Ele está respondendo a pergunta que foi feita no versículo 3 do capítulo 1. Todo o meu esforço, toda a canseira, toda a fadiga, tudo aquilo que é realizado sem levar em consideração Deus é correr atrás do vento. É vaidade. Não tem proveito nisso. É o que Salomão está dizendo. Agora, Eclesiastes 5, irmãos, 15 e 16. Todos nós chegamos ao fim da vida nus e de mãos vazias, como no dia em que nascemos. Não levamos conosco o fruto do nosso trabalho. Isso também é um grande mal. As pessoas vão embora deste mundo como vieram. Todo o seu esforço é inútil como trabalhar para o vento. Veja, irmãos, isso aqui é o homem olhando a vida pela perspectiva puramente humana, sem levar em consideração Deus. Então, da forma como ele veio, ele vai voltar. O que ele fez, o que ele viveu, isso não tem importância, isso não o ajuda em nada, isso não o fortalece em nada, isso não tem nenhum proveito. Não importa quantas realizações ele tenha feito, ou não importa se ele não fez nada, se ele foi apenas alguém que viveu aí à margem da vida. Não tem diferença, irmãos. Na verdade, Salomão chega a dizer que o homem é como um animal, entendeu? Quando a vida é vivida e Deus deixado de fora, querido, não há proveito, não há muito do que fazer, irmãos. Agora veja aqui, querido, e aqui basicamente é uma resposta realmente que ele dá para a primeira pergunta que foi feita lá, né? Ele diz assim, olha, vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A vida sem Deus, vivida distante do Senhor, é vaidade. É como correr atrás do vento. Você já viu alguém correndo atrás do vento? Sabe qual é o proveito disso? Nenhum, entende? Então, viver sem Deus, querido, é uma coisa louca, absurda. Olha o que Lord John diz, irmãos. Ele diz que Salomão tinha chegado a esse veredito sobre a vida depois de ter passado por muita provação e de haver experimentado muita coisa. Ele experimentou a sabedoria, experimentou o estudo, a cultura, ele experimentou o prazer, experimentou a construção de grandes palácios, deu atenção à arquitetura, às artes. Ele tinha experimentado de tudo, irmãos, tudo. Teve riqueza indescritível, podia fazer o que quisesse. Ele buscava satisfação pessoal e assim fez experiências em toda a gama de possibilidades. Este, porém, foi o seu veredito depois de haver tentado e experimentado tudo. Qual é o veredito? Vaidade de vaidades é tudo vaidade.
Leia, por favor, querido, o livro de Eclesiastes e veja a descrição que Salomão faz da tentativa de encontrar sentido na vida sem Deus. Entende? Ele fez tudo. Ele diz, olha, eu não neguei nada que o meu coração tenha desejado. No entanto, tudo isso é como correr atrás do vento. A pergunta que a gente faz, querido, é: será que a conclusão de Salomão ela está correta? Será que isso tem algum valor hoje? Será que eu dizer a alguém assim, olha, querido, se você está vivendo sem Deus, eu quero te dizer uma coisa, olha, isso não tem sentido, isso não tem propósito, isso é vaidade, isso não vai dar em nada, isso aí é sem futuro, isso aí é tolice, isso aí é idiotice, viver assim é viver como um animal. Será que a pessoa, isso vai surtir algum efeito, querido? Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode testar, querido, né, para saber se realmente aquilo que Salomão está dizendo é correto, que a vida sem Deus não tem sentido nenhum? Existem alguns testes, querido, e eu vou ser bem rápido, até superficial, mas eu queria tratar disso contigo aqui, primeiro respondendo isso de forma negativa, tá bom? E aí, quando a gente pensa nisso, irmãos, a primeira resposta negativa que eu dou para isso é o seguinte, olha, não é muito seguro, não é muito certo, não é muito confiável afirmar que o prazer ou a felicidade podem ser testes seguros para você validar a vida sem Deus. Porque muitas pessoas dizem assim, mas eu estou feliz, na verdade, entendeu? E muita gente faz do prazer a razão da sua existência nesse mundo sem Deus, entendeu? Muita gente faz da busca pela sua felicidade, da busca pelos seus prazeres, a razão de viver. Mas será que prazer e felicidade são testes seguros, querido? Essa é a questão, sabia? Por que é importante perguntar isso, irmãos? Porque a vida de pecado, ela pode dar prazer. E ela pode proporcionar até certo ponto felicidade e prazer, entendeu? Eu lembro demais, eu lembro de um pregador lá em Açailândia, nós estávamos fazendo um evento lá, um reencontro lá em Açailândia, e um pastor ligado ao pastor Júlio Bueno disse assim, olha, irmãos, pecar é bom. Se pecado não fosse bom, a gente não cederia tanto ao pecado, entendeu? E de fato, querido, de fato, essa é uma realidade, entendeu? O pecado é algo prazeroso. O problema disso, querido, é que esse prazer proporcionado pelo pecado, ele é passageiro, entende? Ele produz uma felicidade em nós, mas é uma felicidade efêmera. É uma felicidade que tem prazo de validade. Você consegue entender isso? Olha um texto interessante que retrata isso, irmãos. Hebreus 11, versículo 24 e 25, lá está escrito assim, olha. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como filho da filha do faraó e escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Olha que descrição perfeita, irmãos. Os prazeres passageiros do pecado. De fato é isso, irmãos. De fato é isso. Existe sim, querido, esse prazer temporário, essa felicidade temporária, entendeu? O problema, querido, é que, como o próprio nome diz, isso é temporário. Quem vive a vida, irmãos, em busca de prazeres temporários, vai viver uma vida de frustração, vai viver uma vida sem sentido. Eu vou falar mais sobre isso. Eu vou esticar um pouco esse negócio. Mas vamos falar um pouquinho agora. Vamos responder isso de maneira positiva, entendeu? Será que existe algum teste que pode validar a comprovação, a conclusão a que chegou Salomão a respeito da vida? Porque a vida para Salomão, a vida vivida debaixo do sol, a vida vivida sem Deus, e não importa quanta realização, não importa o tanto que você tenha feito, ela é uma vida sem sentido, é como correr atrás do vento, é vaidade. Agora veja, há um teste que é chamado de o teste das satisfações reais, que a gente pode aplicar aqui para medir, querido, até que ponto vale viver sem Deus, né? As satisfações
reais, satisfação da mente, do coração, do espírito, entendeu? Eu vou ilustrar isso aqui, e basicamente eu estou citando aqui, na verdade, aqui, pegando algumas coisas que o Lloyd Jones fala, tá bom? Vou citar aqui Agostinho como exemplo do que eu estou falando, antes da sua conversão, tá bom? Eu não sei se você já leu alguma coisa. Ele, Agostinho, querido, ele era um filósofo brilhante, na verdade, entendeu? E imoral. Quem já conhece, quem já leu sabe, Agostinho era extremamente imoral. Ele procurava encontrar o prazer e a satisfação, querido, numa vida de imoralidade. E ele mergulhou nisso realmente de corpo e alma, tentando encontrar prazer e satisfação real, durável, entendeu? Mas ele não encontrou. E ele entrou numa guerra com Deus, entendeu? E ele escreveu uma coisa, irmãos, bem interessante. Agostinho escreveu um texto que para mim é fascinante. Ele diz assim, olha, tu nos criaste para ti, e o nosso coração não terá repouso enquanto não descansar em ti. Na verdade, as pessoas atribuem, eu não sei exatamente se foi Agostinho que disse, né? Mas dizem que é dele também uma frase que é mais ou menos assim, olha, existe no ser humano um vazio do tamanho de Deus. Reflete bem isso aqui, tá bom, querido? A ideia é, só Deus pode realmente satisfazer o ser humano. Só Deus pode, de fato, trazer repouso ao coração humano. Agora, veja, irmãos, agora eu estou citando agora aqui Lloyd Jones. Ele não conseguiu encontrar repouso em sua vida mundana, não conseguiu encontrar repouso em suas buscas e pesquisas intelectuais, eu ainda estou falando de Agostinho, não conseguiu encontrar em suas imoralidades. Tentou avidamente encontrá-lo, mas não pôde. Em nada disso havia satisfação. O homem sem Deus, querido, ele é um homem que não tem repouso. É um homem que não tem paz. Ele nunca está satisfeito com aquilo que tem. Está sempre à procura de algo mais. O homem sem Deus, aquilo que o satisfaz hoje, amanhã já não é suficiente mais. Ele está sempre à procura de novidades, irmãos. Se eu fosse retratar isso hoje, no nosso meio, é o cara que ele tem uma casa, mas ele quer uma casa maior. Ele tem um carro, mas ele está buscando um carro maior. Ele quer uma televisão de última geração. Ele quer um smartphone mais moderno, entendeu? Ele está sempre à procura de novos relacionamentos, de novas aventuras sexuais. Isso é o retrato de um homem sem Deus, um homem sem repouso, um homem sem paz. Um homem que os prazeres de hoje não servem para amanhã, a felicidade de hoje não é suficiente para amanhã. Ele está sempre à busca de mais, querido. O ponto principal aqui, irmãos, é que o homem sem Deus nunca está satisfeito com aquilo que tem. São testes que refletem aquilo que Salomão ensinou. Ele tem razão. Sem Deus, a vida não tem sentido. E não importa o que você faça, não importa o teu esforço, não importa as tuas realizações, não importa as tuas conquistas, nada disso satisfaz o homem, querido. Nada disso. Há um outro teste, irmãos, né, que é basicamente uma pergunta. A pergunta é, a minha maneira de viver me ajuda a me preparar para o fim da vida? Eu estou falando apenas de uma perspectiva humana, puramente humana, deixando de lado Deus, tá bom? É a vida vivida debaixo do sol. É a vida onde Deus não faz sentido. É a vida onde Deus nem é bem-vindo, tá? É o homem vivendo para si mesmo, por si mesmo o tempo todo. Veja, irmãos, escute isso aqui. Se você continuar a viver hoje, se você continuar a viver como vive hoje, o que acontecerá quando o peso da idade não te permitir mais curtir a vida ou fazer aquilo que você gosta de fazer? E se você cair prostrado por alguma enfermidade devastadora e perder a esperança de continuar vivo, a viver, como você lidará com a sua vida? Onde você encontrará satisfação se Deus não for o centro da sua vida? Irmãos,
A gente deveria pensar mais sobre isso, né? Talvez isso aqui, querido, nos ajudasse a evangelizar as pessoas. Isso aqui nos ajudasse a tornar o evangelho um pouco mais reflexivo para as pessoas, entende? Porque muitas pessoas, querido, vivem para os seus prazeres. Eles estão curtindo a vida. Eles estão pela vida tentando alcançar alguma coisa, algum sonho, mas eles não sabem que se mesmo que eles alcancem aquilo que eles tanto querem, quando eles alcançarem aquele sonho, aquilo perde a razão de ser. Aquilo deixa de fazer sentido. Aquela alegria experimentada por chegar lá hoje, amanhã ela já não tem mais o mesmo efeito. Isso é um homem sem Deus. E quando esse homem perde um emprego, quantas pessoas não tiram a vida? Quantas pessoas não entram em depressão, não caem em depressão porque perderam o emprego, né? E o que aconteceria, querido, com uma pessoa que viveu dessa forma, que tentou viver, que tentou aproveitar a vida, que tentou satisfazer os seus desejos e de repente está ali num leito de morte, sem perspectiva de melhora, entendeu? Como é que ele lida, irmãos, com a vida? Aquilo que ele viveu até aquele momento não pode ajudá-lo agora. Aquilo que ele acreditou, aquilo que ele idealizou, aquilo que ele sonhou no leito da morte, não tem sentido. Não pode ajudá-lo, entendeu? Não pode ajudá-lo. A pergunta é realmente isso, irmãos. Como é que uma vida sem Deus poderia proporcionar alguma esperança ao ser humano? É por isso que Salomão diz, olha, vaidade de vaidades, tudo é vaidade e correr atrás do vento. A vida sem Deus, irmãos, ela não tem sentido. Não tem sentido. Lloyd Jones diz, o que acontecerá com o homem do mundo que vive para os seus prazeres, que só se sente feliz se puder sair todas as noites, ou se os prazeres e entretenimentos vêm para dentro da sua casa? O homem que costuma beber ou que talvez use drogas, né? Que acontecerá com ele quando subitamente os seus prazeres lhe forem cortados? Ele diz, essa vida pecaminosa sem Deus é uma droga. É como uma bebida alcoólica que só lhe dá a sensação de prazer, de felicidade e de satisfação enquanto você estiver sob a sua influência. No momento em que você parar de tomá-la, há uma terrível reação e você fica em completo desespero, quase morto, e você não se recupera enquanto não beber novamente. Isso é a vida sem Deus, irmãos. É uma vida que não tem propósito, é uma vida que não te traz repouso, você está sempre em busca. Eu conheço algumas pessoas, irmãos, que é interessante, né? Na verdade, nós estamos vivendo uma época assim meio estranha hoje, né? Porque observe que nós temos muita dificuldade hoje para parar num canto e pensar, simplesmente pensar. Nós estamos sempre fazendo alguma coisa. É como se a gente não conseguisse mais ficar sozinho, entendeu? Só com os nossos pensamentos. Ou eu estou com o celular aqui, olhando a rede social, ou eu estou com a televisão ligada, ou eu estou conversando com alguém, mas eu não consigo mais parar sozinho no meu canto e meditar, sei lá, ou refletir sobre a vida. A gente não consegue mais fazer isso, queridos. Nós estamos o tempo todo ouvindo alguma coisa, vendo alguma coisa, e o tempo todo em movimento, entretido. Nós não conseguimos, irmãos, a vida hoje, na forma como ela está sendo projetada para nós hoje, e eu digo isso e eu me coloco aqui como alguém que sofre com isso até na verdade, a vida hoje ela é entretenimento 24 horas por dia, irmãos. Nós fazemos até mesmo do momento da pregação um momento de entretenimento, entendeu? É incrível isso, querido. Nós não conseguimos ficar a sós conosco mesmo. Nós não conseguimos ficar a sós consigo mesmo. Não dá mais, irmãos, entendeu? Porque a gente está sempre apegado a alguma coisa. Observe uma coisa, a gente quase nunca larga o celular. Não é verdade isso? A gente está com o celular o tempo todo na mão, olhando alguma coisa. Se você está fazendo alguma coisa, está na fila do banco, você corre. Quando a gente usa esse tempo para fazer, para ler, para fazer alguma coisa proveitosa, ainda vai, mas no geral, irmãos, a gente está o tempo todo entretido, o tempo todo, a gente não consegue ficar sem isso. Impressionante, irmãos.
Impressionante. Vamos lá. Nós vimos que a primeira característica de uma vida sem Cristo é uma vida sem fruto, né? Nós falamos sobre isso. Versículo 20. A segunda, querido, é uma vida vergonhosa. Versículo 21, na verdade, entendeu? A primeira característica é uma vida sem frutos. Versículo 21. Naquele tempo, que frutos escolheram? Agora, a segunda característica é uma vida vergonhosa. É isso que Paulo diz, querido. Olha, daquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas isso aqui, irmãos, é interessante. Eu praticamente escrevo as minhas mensagens todas, né? Eu até coloquei aqui, olha, esse é um daqueles pontos numa ministração que o pregador não precisa gastar tempo tentando provar. Por que eu digo isso? Olhe para muitas das coisas que você fazia antes de conhecer Cristo e me diga se você não sente vergonha de muitas delas. Eu não sei você, querido, mas há tantas coisas vergonhosas que eu fiz na minha vida antes de conhecer Cristo, irmãos. Tantas situações embaraçosas que francamente, eu não gosto nem mesmo de lembrar, sabia? Nem de lembrar. Principalmente quando eu estava alcoolizado, embriagado. Quanta besteira, irmãos. Falando nisso, querido, às vezes acontece uma coisa interessante, né? Às vezes a gente vê amigos farriando, né? E eles fazem, enquanto estão bebendo, fazem coisas que nos deixam corado de vergonha. Meu Deus, que negócio feio. Só que imediatamente, querido, vem a lembrança de que nós fazíamos as mesmas coisas que eles fazem antes de conhecer Cristo. Quantas tolices, irmãos, nós não fizemos antes de conhecer Cristo. É só você voltar um pouquinho no teu passado, querido, e lembrar, entendeu? Coisas que hoje a gente sente vergonha, porque é disso que Paulo está falando, entendeu? Naquele tempo, quando você vivia sem Cristo, qual era o fruto daquela vida? Não são as coisas que hoje vocês se envergonham? Ele está dizendo. E realmente não é assim que funciona, irmãos. Eu vou falar de uma coisa bem aqui. Eu caí na besteira, querido, enquanto estava preparando isso aqui. Eu caí na besteira de pesquisar uma coisa. Eu lembrei de uma situação e eu queria encontrar a matéria. Eu lembrei de uma situação, de uma matéria que eu li há muito tempo atrás, onde as pessoas filmaram um casal tendo relações sexuais assim, querido, no meio da rua. No meio da rua, entendeu? E aí eu caí na besteira de colocar isso, casais transando publicamente. Irmãos, o que saiu no meu computador, eu tive que fechar rapidinho, entendeu? Os absurdos, queridos, os absurdos. Porque, irmãos, há algo pior do que a vergonha que a gente sentiu quando estava no mundo, entendeu? Quando a gente vivia sem conhecer Cristo. Nós estamos numa época, querido, onde as pessoas elas estão tão afundadas no pecado, irmãos, que elas perderam completamente qualquer resquício de vergonha, querido. Qualquer resquício de vergonha. Você encontra nas mídias, querido, casais tendo relações em praias, em piscinas, em praças públicas, em parques. Irmãos, eu vi imagens hoje assim que eu digo, meu Deus do céu, como um cidadão pode fazer um negócio desse e sem... Não faz sentido, querido. Como é que uma mulher pode se expor publicamente, irmãos? Como é que um homem pode... Não faz... Irmãos, é loucura, querido, isso. Mas isso é a vida sem Deus. Isso é a vida sem Deus. Eu lembro aqui de algumas manifestações do pessoal da esquerda nas universidades, que é um negócio surreal, irmãos. Surreal. Eu não vou ter coragem de falar para vocês aquilo que eu vi naquelas manifestações, em faculdades, entendeu? É indescritível, é vergonhoso. Até pensar em falar é coragente de vergonha, querido. As pessoas perderam a vergonha. E muitos de nós, irmãos, antes de conhecer Cristo, fazíamos coisas parecidas. Entende? Fazíamos. Porque nós não tínhamos o temor de Deus. Nós não conhecíamos a Deus. O Espírito Santo ainda não habitava em nós. E aquelas coisas são normais ao mundo. Normais ao mundo.
Eu já vi mulheres embriagadas, irmãos, se mijando publicamente. Um negócio assim, é um vexame. Meu Deus do céu, entende? Eu vi coisas na minha vida, na minha caminhada, querido, não dá para narrar, na verdade. Mas é exatamente disso que Paulo está falando. Irmãos, escute isso, olha. Porque quando vocês eram escravos do pecado, né, quando vocês não tinham sido alcançados ainda pelo Senhor, ainda não tinham sido transformados, eles olha, naquele tempo, querido, naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Não são os frutos que hoje vocês se envergonham quando lembram. Não são situações vexatórias que quando vocês lembram hoje, mas, meu Deus, como é que eu pude fazer um negócio desse? Eu lembro de estar com alguém, né? A pessoa está me falando assim, pastor, eu vi uns amigos bebendo e elas estavam, sabe, com aquela macaquice, aquele negócio, todo mundo embriagado, mesmo, chapado mesmo, e ali achando o máximo, rindo daquelas coisas. E eu olhei para aquilo e eu disse, meu Deus, que negócio vergonhoso é isso. Mas ao mesmo tempo eu lembrei, eu era um dos que fazia aquilo com eles, antes de conhecer Cristo. De fato, irmãos, de fato. Eu tenho muitas lembranças vexatórias, muitas, porque estava embriagado. Eu já cheguei a brigar com um irmão meu que faleceu, né? E ao tapa com um irmão meu porque estava embriagado, irmãos. Eu já tive época na minha vida em que eu chegava em casa, eu lembro dessa vez que eu briguei com meu irmão, que eu tomei uma bebida, eu não sei se aquele negócio estava adulterado, eu não sei. Mas eu aprontei tanto, meu querido, que no dia seguinte eu fiquei o dia todo dentro de casa sem querer colocar a cara na porta com vergonha daquilo que eu tinha feito na noite anterior. Entende? É realmente a vida sem Deus, irmãos. O engraçado, querido, que isso para o mundo, né, para quem não conhece a Deus, isso é motivo de alegria. Eu lembro quando eu não conhecia Cristo, nós aprontávamos no final de semana todo, né? Aí quando chegava na segunda-feira, nós trabalhávamos com som na época, o pessoal que trabalhava com som comigo. Na segunda-feira, nós nos sentávamos na calçada em frente à minha casa e a gente ficava a segunda-feira todinha contando as aventuras e rindo das aventuras que nós tivemos ali durante aquele final de semana. Coisas que hoje, irmãos, eu teria vergonha de falar, mas a gente falava e ria daquelas coisas, sabe? Esse é o ponto, querido. O ponto aqui de Paulo, querido, é que na velha vida nós fazíamos coisas, muitas coisas, que agora que nós somos libertos e salvos, nós nos envergonhamos, entendeu? E aqui, a última questão aqui, que Paulo toca aqui nesse versículo 21, é da morte. É a última característica citada por Paulo de uma vida sem Cristo. Morte. Primeiro, a vida sem Cristo é uma vida sem fruto. Segundo, a vida sem Cristo é uma vida que nos envergonha, entendeu? E terceiro, a vida sem Cristo é uma vida que nos leva, que nos conduz à morte. Vou ler o texto mais uma vez. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. A morte, irmãos, sempre é o fim do pecado. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado entrou no mundo, irmãos, e porque o pecado entrou no mundo, a morte entrou também, entendeu? A morte não teria entrado se o pecado não tivesse entrado antes. Pecado e morte são irmãos siameses, são gêmeos, andam juntos. Onde um está, o outro também está ali, querido. A Bíblia, irmãos, olha como a Bíblia fala sobre isso. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte. O que é salário? É a recompensa pelo meu trabalho, entendeu? Então a recompensa do meu pecado é a morte. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Comer é pecado, porque Deus disse que não podia comer. Então, no dia que comer,
você morrerá. Ou então pegue Ezequiel 18, só a parte final do texto de Ezequiel, querido. A alma que pecar, essa morrerá. Pecado e morte, irmãos, sempre andam lado a lado. Onde um está, o outro está ali do lado, entendeu? Agora, eu quero que você entenda uma coisa, eu quero fazer uma distinção, irmãos. Quando a Bíblia fala do pecado e da morte, assim como eu estou colocando para vocês, é preciso que a gente tenha consciência, querido, que o foco principal nos textos, quase todos eles, é falar da morte como separação de Deus. Eu espero que você entenda isso. Quando Deus disse a Adão, né, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morrerá. Então, na hora que Adão comeu com Eva, eles morreram. Mas eles permaneceram vivos, né? Então a morte não era física naquele momento. Sim, o pecado vai nos levar. Não, já falar sobre isso. O pecado vai nos levar para a morte física. Mas a morte ali, querido, era a separação de Deus, entende? Eles comeram, o Senhor veio e os expulsou do jardim. Então, quando nós falamos de morte, querido, quando a Bíblia fala de morte e pecado, a alma que pecar, essa morrerá, né? Aqui é morrer mesmo, entendeu? Aqui é morte física, tá? Mas os textos quase todos estão falando aqui de morte espiritual. Essa separação do homem de Deus. O homem está separado de Deus, ele está longe de Deus, na verdade. Isso é, a vida no mundo, irmãos, a vida no mundo, as pessoas que a gente tem contato, que não conhecem a Cristo, que ainda não nasceram de novo, que o Espírito não habita, todas elas, independente de quem seja, de como viva, do que acredite, elas estão mortas espiritualmente, entende? Elas não são escravas da justiça, elas são escravas do pecado. Elas são controladas pelo pecado, entende? Elas estão longe de Deus, elas não têm nenhuma relação com Deus. Elas podem até falar de Deus, elas podem até ir à igreja, pedir oração, mas ainda estão mortas espiritualmente, querido. É a salvação, irmãos, que nos reconecta a Deus. Ezequiel não, Efésios 2:1. E ele nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. O Senhor dá vida, é restaurar, nos reconectar a Deus, entendeu? Essa separação, ela é rompida, irmãos. Ela é posta, Deus põe um ponto final nela e nós nos reconectamos ao Senhor, entende? Então, morte aqui, em boa parte dos textos, quando você está lendo aqui, o salário do pecado é a morte, sim, morte espiritual. Mas quando a Bíblia fala de morte, querido, eu preciso entender isso nas três dimensões em que são colocadas. Morte física, sim, é por causa do pecado que o ser humano morre, é o que nós lemos aqui em Romanos 5:12, né? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, a morte alcança todo mundo que vem nesse mundo. Por quê? Por causa do pecado, querido. Porque o pecado entrou no nosso mundo, porque o pecado está na nossa vida, nós vamos morrer. Isso é fato, tá bom? Aí nós temos a morte física, nós temos a morte espiritual, que é essa separação de Deus. Eu gosto muito de um texto, irmãos, que assim retrata bem isso, né? Que é, se eu não me engano, é Isaías 59, versículo 1 e 2, quando o profeta diz assim, olha, os braços do Senhor não estão encolhidos de maneira que ele não possa salvar, os ouvidos do Senhor não estão tapados de maneira que ele não possa te ouvir, porém, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o rosto de Deus de nós. A ideia do profeta Isaías, querido, é que o pecado, nós construímos uma muralha em torno de nós, não permitindo que Deus se achegue a nós. Não é que Deus não possa te ouvir, não é que Deus não possa te ajudar, é que você se blindou contra Deus, entendeu? O pecado faz isso com o ser humano. E é lógico, querido, é lógico. O pecado, quando a Bíblia fala de morte, ela está falando também de morte eterna, irmãos. Morte eterna. O
Queridos, essa é a questão central das Escrituras. Porque enquanto eu estou morto espiritualmente, há uma possibilidade de eu ser vivificado. Há uma possibilidade de Deus me alcançar. Agora, uma vez que eu morri, irmãos, e morri distante do Senhor, querido, aí eu estou sentenciado à condenação eterna. Irmãos, a razão de existir do Evangelho, a razão de existir da igreja, a razão pela qual Deus nos salva e nos mantém nesse mundo, querido, é exatamente essa. Para que nós anunciemos essa verdade ao mundo. Querido. Vou repetir para vocês, eu estava na casa da Cleude na cela passada, na cela na quarta-feira. Muita gente, mais de 12 pessoas descrentes lá ouvindo o evangelho ali. E eu disse para aquela pessoa, olha, vocês são imortais, imortais. Não são eternos, porque ser eterno é alguém que não tem começo nem fim. Nós temos um começo, mas nós não temos fim, entendeu? Deus é eterno, não tem começo nem fim. O ser humano é imortal, ele tem um começo, mas ele não tem fim. Então, nós não morreremos no sentido final dessa palavra. Nós apenas partiremos desta realidade para outra realidade. Nós fecharemos os olhos para esse mundo e nós abriremos os olhos na eternidade. Irmãos, isso é um fato, querido. É um fato bíblico, irmãos. A Bíblia está cheia disso. O texto que mais acho que mais é claro a respeito disso, que mais dá ênfase a isso, querido, é quando o Senhor conta a história lá do mendigo e lá do homem rico lá, que os dois morrem. O Lázaro morre e os anjos vêm recepcioná-lo e levá-lo para o paraíso. O rico morre e ele abre os olhos do inferno. Ponto, irmãos, é isso. A vida nesse mundo, ela se encerra, é verdade. Nós viemos do pó, nós vamos voltar ao pó. Mas o que é pó é só isso aqui, irmãos, isso aqui. A essência da minha personalidade, da sua personalidade, aquilo que você é realmente, não morre. Parte para a eternidade. E a grande questão, querido, foi isso que eu enfatizei bastante lá na célula na casa da Cleude a semana passada, quando teus olhos fechar nesse mundo, onde eles se abrirão. Entende? Eu chego a pensar, às vezes, irmãos, que a igreja deveria falar disso todos os cultos, para que nenhum crente se esquecesse disso. Não só por causa de si mesmo, mas também por causa dos nossos familiares, por causa dos nossos amigos, das pessoas que nós amamos. Porque muitas vezes, querido, nós nos esquecemos desse fato que é o fato primordial, essencial do Evangelho. Foi por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo, foi por isso que Ele morreu naquela cruz, irmãos, para nos livrar de uma eternidade de condenação, de sofrimento e nos levar para uma eternidade na presença do Senhor. Entende? É nosso papel, irmãos, é nosso papel, é nossa responsabilidade falar isso às pessoas, porque as pessoas pensam o seguinte, morreu, acabou. Ou então, quando no mais, a gente vê assim, fulano morreu, deve estar com o Senhor agora com certeza vai descansar. Se ele morreu com Cristo, ele vai descansar, querido. Porque se não morreu sem Cristo, irmãos, aí não há descanso, querido, não há descanso. Eu quero que você lembre de uma coisa, irmãos. Nós estamos falando de santificação. Esse capítulo 6, ele trata de santificação. Do que Deus fez por nós em Cristo, de nós estarmos inseridos em Cristo Jesus, e como consequência daquilo que Deus fez por nós, de nós estarmos conectados ao Senhor Jesus Cristo, nós manifestarmos uma vida de santidade. Paulo vem dizendo isso desde o começo, irmãos. Olha só, veja... Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que tendo sido escravos do pecado, vocês foram escravos, não são mais, entendeu? Tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina que foram entregues. E uma vez
vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Aí ele vai dizer assim, olha, só a parte que nos interessa aqui, versículo 19. Assim como vocês ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. O tempo todo, irmãos, aquilo que nós éramos e o que foi feito por nós e agora que por causa do que foi feito por nós, como nós devemos viver para o Senhor. Você era escravo do pecado, você vivia para o pecado, você era controlado pelo pecado, você satisfazia a vontade do pecado. Mas aí o Senhor te libertou disso, o Senhor te alcançou, te tirou desse reino do pecado, te colocou no reino da graça. Agora você é escravo da justiça, agora você vive para Deus, agora você vai oferecer os teus membros para servir ao Senhor, para uma vida de santidade. O tempo todo, irmãos, o que eu era, o que foi feito por mim e agora como eu devo viver por causa daquilo que foi feito por mim. O tempo todo, querido. Então, a mensagem é uma mensagem de santificação. E essa aqui, querido, é uma maneira de Deus nos dizer como viver uma vida de santidade. Esses versículos que nós estamos estudando aqui, versículo 20 e 21, querido, tem como propósito nos ensinar como viver uma vida de santidade. Primeiro, querido, veja, ele diz o que é a vida sem Cristo. Se você quer viver uma vida de santidade, olhe para a sua vida antes de conhecer Cristo. Essa vida era uma vida sem frutos. Essa vida sem Cristo é uma vida que produziu muita vergonha em nós, querido. Porque quando a gente olha para o passado e lembra do que fez, do que viveu, nós nos envergonhamos. Mas pior ainda, irmãos, essa vida é uma vida que leva à morte, morte eterna, que leva à condenação eterna, querido. Então, não ofereça os teus membros para o pecado, ofereça os teus membros para Deus. Olhe para o que você viveu, olhe para de onde Deus te tirou, olhe o que Ele fez por ti. E por causa disso, querido, não ofereça os teus membros ao pecado, mas ofereça ao Senhor. Queridos, eu quero que você entenda, irmãos, eu quero que você entenda. Há um chamado de Deus para nós, irmãos, para viver em santidade, para viver uma vida, irmãos, que testemunhe de Deus em nós. Que o nosso agir, o nosso falar, a nossa relação com as pessoas, seja em casa, seja na sociedade, seja na igreja, o nosso comprar, o nosso vender, entendeu? Seja um testemunho público daquilo que nós cremos, irmãos. Porque muitas vezes, querido, e a gente tem visto muito isso, ser crente é quase como sinônimo de vergonha, entendeu? Há um evangelho muito adocicado pregado hoje, irmãos, adocicado. Há uma mensagem, e eu vou estar batendo um pouco nisso desses tempos, há uma mensagem a respeito do amor de Deus que parece, querido, que o amor de Deus é como se fosse uma espécie de amuleto ou algum tipo de proteção que nos dá liberdade para pecar sem que nada aconteça com a gente. Ô, querido, isso não vem de Deus, irmãos, não vem de Deus. Nós devemos nos alegrar no amor de Deus, com toda certeza, irmãos. Deus nos amou, irmãos, isso é fato, entendeu? Isso é fato. O amor de Deus é uma coisa indescritível, é sobrenatural. Mas o amor de Deus não é uma permissão, irmãos, para que eu viva a vida do jeito que eu quero viver. Entende? João diz, se alguém diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso. Se alguém diz que ama a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Eu deixo com vocês, querido, essa mensagem de hoje. Olha o texto, irmãos. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Graças a Deus, irmãos. Semana que vem nós vamos ler o versículo 22, nós vamos estudar. Agora, o agora está contrapondo aquele tempo, entendeu? Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. O fim da velha vida é a morte. Mas o fim para quem está em Deus é vida eterna. É vida com Deus, querido, por toda a eternidade. Essa é a grande promessa do Evangelho, irmãos. Viver com o Senhor por toda a eternidade.
A vida aqui, querido, ela é efêmera. A gente chega aí nos 80, quem chega, né? 80. Meu pai tem 86 anos, já viveu muito já. Muitas pessoas não chegam nem perto disso. A vida é passageira, irmãos. A grande questão nossa, a grande questão nossa, querido, é exatamente essa. Quando os meus olhos fecharem nesse mundo, onde eles se abrirão? E essa é uma questão que só você pode definir. Eu espero que todos nós que estamos aqui, querido, nos reencontremos do outro lado, entendeu? E nós vamos celebrar o Senhor por toda a eternidade, querido. Que ninguém se perca, irmãos. Que ninguém se perca. A pior coisa que tem é alguém perdido dentro da casa de Deus, tá bom? Se coloque de pé, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Pai, porque temos o privilégio e a oportunidade de estudar a Tua palavra, Senhor. Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos consola, nos guia, Senhor. Que haja em nós sempre, Pai, uma fome, um desejo de conhecer e de aprender a Tua palavra, Senhor, no nome do Senhor Jesus. E que essa palavra ministrada, Senhor, ela produza os frutos necessários do nosso coração, Senhor, porque a palavra é liberada com um propósito, para que ela alcance esse propósito em o nome do Senhor Jesus. E que nós, como filhos e filhas, Pai, vivamos uma vida que agrade e alegre o teu coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.